Bom dia, meu povo. Então, ontem eu postei sobre julgamentos, sobre, enfim, nossa postura no mundo enquanto seres, né, neste mundo, enquanto mães e pais também, ou responsáveis, adultos responsáveis por crianças. Mas isso foi um post muito pra gente, né? Muito para nós enquanto adultos. E foi um post com um único objetivo, sabe? Um objetivo de mudança, de conseguir visualizar a necessidade de mudar. Não teve um objetivo e não terá de trazer perfeição, de induzir perfeição ou de demonstrar que, nossa, eu sou perfeita, eu já sei fazer isso, já consigo não julgar. Não existe isso, né? A gente está aqui e está errando o tempo todo. Então, e ontem casou as histórias, né? Foram todas muito bem relacionadas, porque eu estou tentando manter a consistência dos meus exercícios físicos, da minha caminhada. E durante a minha caminhada diária, eu procuro um podcast, que é algo que eu consiga ouvir e refletir e ao mesmo tempo ir caminhando, né? Às vezes é podcast, às vezes são músicas, né? Então depende muito. Mas ontem particularmente, ouvindo o podcast da Mamilos, que é um podcast maravilhoso que eu indico muito, que da Lila, minha amiga, me apresentou e eu não consigo mais ficar sem. Ontem eu estava vendo a Elisama Santos, que é outra musa que eu adoro, e psicanalista, e que ela estava falando com as jornalistas, né? Então, discutindo sobre maternidade, sobre filhos, enfim. E eu fiquei muito reflexiva com tudo que eu ouço dela, mas ela vinha falando exatamente sobre essa história de perfeição, né? De que mães e pais, alguns pais em menor número, mas também os pais, buscam serem mães e pais perfeitos, como se a gente estivesse aqui para consertar os nossos filhos e como se nós tivéssemos que emitir comportamentos sempre de muita perfeição. Isso não existe, porque somos humanos, né? Inclusive precisamos demonstrar aos nossos filhos que somos humanos, para que eles entendam também e compreendam que eles também podem errar, né? E que vão ser acolhidos, e que vão ser aceitos, e que vão ser que a gente vai dialogar para reorganizar tudo para o melhor para ele. Mas ela dizia muito que assim, era uma dúvida, e que os pais chegam muito para ela com a ideia de que, nossa, parece que eu preciso saber de tudo enquanto pai e mãe, eu preciso saber de tudo. Então, na hora que eu consigo saber o que fazer com determinados comportamentos do meu filho, aí ele muda de fase, já vem outros, e fica naquela confusão de que eu preciso saber. E eu concordo muito com ela quando ela diz assim: a gente não precisa saber de tudo, a gente precisa querer saber de algo para poder fazer a diferença ali. A gente precisa estar disposto a aprender de novo e sempre. A gente precisa saber questionar e entender padrões que a gente vem repetindo e que não dão mais certo, né? Então é isso, a gente não precisa ser o perfeito ou a perfeita detentor de todo saber, né? Até porque a gente está aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser pai no dia a dia, né? E a gente nunca vai saber tudo, porque é isso, eles vão mudando de fase e a gente vai readaptando os nossos conhecimentos e aprendendo cada vez mais. Eu acho que essa disposição que ao aprender e o entendimento de que a gente não sabe de tudo e nem nunca vai saber, né, que deixa a gente mais tranquila nessa caminhada, mais equilibrada nessa caminhada. Porque querer saber de tudo ou ser detentora de um poder enquanto mãe, enquanto pai, e eles nos veem muito como perfeitas e que nunca erramos, né, as nossas crianças, em determinada fase, ter um controle também, é querer controlar.
Então a gente precisa largar esse controle da mão também e entender todos esses contextos, sabe? A gente precisa querer largar esse controle da mão como se a gente estivesse pensando lá na frente. Nossa, se eu não fizer isso, meu filho vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa muito ruim, ele vai ser um adulto péssimo. Então, assim, vamos ter calma, vamos desenvolver disposição a aprender, trabalhar nossa motivação para aprender e aprender no dia a dia cada vez mais, sem obrigações de ter que saber ou sem obrigações de ser a mãe e o pai perfeito, né? O responsável perfeito pelaquela criança. E vamos tirar um pouquinho o nosso olhar lá do futuro, vamos focar no agora, no aqui, no agora, no que a gente pode fazer hoje, no que está acontecendo hoje. Porque se a gente começar a pensar lá na frente, a gente vai acabar pegando esse controle, querendo controlar, querendo moldar, querendo modificar algo que a gente nem sempre vai conseguir. E isso pode trazer muito mais frustração e desconexão emocional com a nossa criança do que qualquer outra coisa, sabe? Então, ela falou uma frase e agora sobre o amor. Eu vou postar depois essa frase porque eu achei ela belíssima e dá muita reflexão, né? Faz a gente refletir. Que era o sentido de que nem todo amor que a gente sente pelos nossos filhos, ele chega lá neles, sabe? Às vezes ele não consegue chegar, ele não consegue ser visto e absorvido e vivenciado por tantas questões que estão aí nessa distância entre eu ter o amor, eu sentir o amor e chegar e conseguir expressar o amor pelo meu filho, pela minha filha. Então eu acho que era isso que eu queria falar para vocês, pra gente pensar um pouquinho sobre tudo isso e ir olhando pra gente sempre. Beijo, beijinho, uma boa semana a todos e a todas.